O novo comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia será Mikhail Drapati. O decreto presidencial foi assinado e agora finalmente posso dizer isso oficialmente. Vladimir Zelensky demitiu Alexandr Syrski e o novo comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia tornou-se o general de brigada Mikhail Drapati. Pode-se dizer assim, a rua acabou vencendo. Hoje, 21 de julho, em seu discurso noturno, Vladimir Zelensky anunciou o que manifestantes em frente ao escritório presidencial exigiam há 6 dias. O general Alexandr Syrski foi demitido do cargo de comandante em chefe. O comandante das forças conjuntas tornou-se o novo comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, general de brigada Mikhail Drapati. Junto com Syrski também deixa o cargo o chefe do Estado-Maior-General, tenente-general Andrei Ignatov. Isso é exatamente o que exigia, lembro, Mikhail Fedorov, ainda quando ele estava sendo nomeado ministro da Defesa. Os decretos já foram assinados e, o que é importante, publicados no site do presidente da Ucrânia. Na verdade, esse é um caso raríssimo em todo o período de mandato. Uma guerra em grande escala, sim, provavelmente durante toda a guerra, quando protestos pacíficos de cidadãos reverteram diretamente uma decisão de nomeação do comandante supremo. Lembro que alguns deputados eram totalmente contra esse cenário. As pessoas saíram às ruas pela volta de Fyodorov, pela demissão de Syrski e, o que é importante, pela nomeação de Drapatov como comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia. E conseguiram exatamente aquilo pelo que lutaram. Vamos tentar agora, sem emoções desnecessárias, analisar quem é Mikhail Drapati e por que sua nomeação é uma vitória para o exército ucraniano. Quais escândalos estavam ligados a Syrski e o que afinal foi oferecido a Mikhail Fedorov? Porque esse é o cargo que no Ocidente chamam de czar da tecnologia militar. Na verdade, esse é um cargo que tem muito mais poderes do que o ministro da Defesa do país. Mas na Ucrânia, no contexto político, esse cargo é visto como uma espécie de cargo de interventor. E essa conotação já não agrada muita gente. Então, vamos discutir como todo o aparato de defesa da Ucrânia vai funcionar agora. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, por isso vou ficar muito grato pela sua inscrição pessoalmente. E quero destacar que já falávamos sobre o fato de que Syrski com certeza seria removido já no dia 18 de julho, ou seja, 3 dias antes disso. Por isso acho que vale a pena se inscrever. Em 9 de maio de 2014, Mikhail Drapati comanda o 2º Batalhão Mecanizado da 72ª Brigada das Forças Armadas da Ucrânia, que recebeu a ordem de romper até a delegacia de polícia tomada na cidade de Mariupol e ajudar a libertar os reféns. Foi exatamente o BMP da unidade dele que literalmente voou por cima da barricada dos apoiadores do mundo russo. E o vídeo se tornou um dos símbolos do início da guerra, e foi justamente Drapati quem era o comandante da tripulação daquele BMP em Mariupol. Drapati é aquele oficial que passou por toda a guerra e aos poucos se tornou general, mas vamos com calma e contar tudo em ordem. Vou começar com a própria decisão do presidente da Ucrânia. Zelensky anunciou isso em seu discurso noturno na terça-feira, em meio a 6 dias de protestos. Literalmente, o presidente disse: decidi que o novo comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia será Mikhail Drapati. O presidente também confirmou que, junto com Syrski, o amigo dele, o tenente-general Andrei Ignatov, também deixa o cargo de chefe do Estado-Maior. Zelensky também declarou que, junto com Drapati, assim como com Evgeny Kimara e Pavel Poliza, decidiram como toda a configuração do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia deve ser renovada. Ou seja, não se trata apenas de substituir uma pessoa, ou seja, Syrski por Drapati, mas sim de uma reestruturação de toda a liderança militar. Eu decidi que o novo comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia será Mikhail Drapati. Junto com Mikhailo, Evgeny Kimara e Pavlo Poliza, definimos como deve ser a nova configuração do Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia.
Ao mesmo tempo, Zelensky agiu de forma diplomática, cuidadosa e não humilhou o general Syrski, que está deixando o cargo. Ele reconheceu diretamente seus méritos e o presidente afirmou como um fato que foi justamente Syrski quem garantiu os resultados da Ucrânia na defesa de Kiev, na operação ofensiva de Kharkiv e na operação de Kursk. Ou seja, Zelensky realmente reconheceu o mérito. Syrski de fato salvou a capital em 2022 e isso ninguém pode negar. O fato de que Oleksandr Syrski garantiu os resultados da Ucrânia na defesa de Kiev, na operação ofensiva de Kharkiv e na operação de Kursk. Um caminho significativo já foi percorrido, a defesa da Ucrânia continua e é necessário um tratamento digno para cada guerreiro. Sou grato a Oleksandr Syrski e a cada um dos nossos guerreiros pelas fortes posições da Ucrânia na linha de frente. Porém, o presidente também reconheceu a raiz do problema. Segundo ele, o ministro da Defesa, Fedorov, e o comandante em chefe, Syrski, não conseguiam se entender, e os problemas no campo de batalha, nas brigadas e, o que é importante, com a mobilização continuavam sem solução. Essa admissão, ao meu ver, é fundamental. O presidente Zelensky praticamente confirmou aquilo que há 6 dias vinha sendo dito nas ruas, nos protestos. A estrutura antiga não funcionava e já fazia tempo que precisava ser mudada. Sou grato a Mikhailo Drapati por esse ponto de vista. Hoje, com Oleksandr Syrski e Andriy Hnatov, conversamos sobre os formatos futuros de serviço e a transferência adequada das responsabilidades. Mas quem é Mikhail Drapati e por que os manifestantes exigiram que ele fosse nomeado comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia e não outra pessoa? Mikhailo Drapati tem 43 anos, major-general, militar profissional, tanquista de formação. O mais importante é que ele começou desde baixo, no batalhão, e não foi direto para um cargo alto e confortável no quartel-general após a universidade. Aqui vou passar rapidamente pela biografia dele porque essa biografia é real, de um verdadeiro comandante de combate. O início da guerra, ou seja, o ano de 2014, 9 de maio de 2014, como já descobrimos juntos, Mikhail Drapati comandava o 2º Batalhão Mecanizado da 72ª Brigada, que recebeu a ordem de romper até a delegacia de polícia ocupada em Mariupol e ajudar a libertar os reféns que foram capturados pelos russos. E aqui está o momento que se tornou um símbolo do início da guerra: o veículo de combate de infantaria. Sua unidade literalmente salta por cima da barricada dos apoiadores do mundo russo. O vídeo dessa investida se espalhou por toda a Ucrânia, e eu diria até pelo mundo inteiro, e se tornou um dos símbolos do início da guerra. E aqui está aquele veículo de combate de infantaria voando em Mariupol, dirigido por Drapati. Não sei se é correto dizer que ele estava ao volante do veículo de combate de infantaria ou se seria ao manche, como é o mais certo. Se você souber, escreva nos comentários. E naquele mesmo verão de 2014, infelizmente, aconteceu o cerco de Izvarino. E então Drapati assumiu a organização do rompimento do cerco das unidades ucranianas do cerco perto de Izvarino e Chervonopartizansk. E, de acordo com dados oficiais, o grupo dele retirou cerca de 260 militares e mais de 30 unidades de equipamento, percorrendo mais de 160 quilômetros em combate. Ou seja, eles saíram do cerco percorrendo 160 quilômetros. O codinome de Drapati é Rubin. Depois dos acontecimentos de 2014, ele voltou para a linha de frente como chefe do Estado-Maior da 30ª Brigada Mecanizada. Disse que ele foi do mais baixo ao topo, mesmo podendo escolher outro caminho. Embora ele pudesse tranquilamente continuar os estudos presenciais na Universidade Militar e nem sequer voltar para a linha de frente. Ou seja, ele escolheu a linha de frente, não o gabinete. Embora já pudesse ter escolhido o gabinete em 2021, no ano, Drapatov foi reconhecido como o melhor graduado do nível operacional e estratégico da Universidade Nacional de Defesa. E a embaixadora do Reino Unido, Melinda Simmons, entregou a ele a espada itinerante da Rainha do Reino Unido. Este é um prêmio de prestígio para o melhor graduado. Desde os primeiros minutos da guerra em grande escala, Drapati comandou as tropas no sul. O agrupamento Kakhovka, sob seu comando, libertou localidades das regiões de Kherson e Dnipropetrovsk e avançava penetrando nas defesas dos russos. Por isso recebeu a Cruz de Mérito de Combate. Em 2024, é justamente Drapatov que é enviado para salvar Kharkiv.
E durante a ofensiva russa no norte da região de Kharkiv, Drapatov assumiu o comando do agrupamento tático operacional Kharkiv. E aqui vai uma avaliação direta do próprio Zelensky. Citação. Na verdade não é uma citação. O presidente declarou que o general organizou a defesa e de fato frustrou a operação ofensiva. E assim, não permitiu que os russos avançassem para a região de Kharkiv. É por isso que os militares chamam Drapatov de bombeiro da linha de frente. Ou seja, ele apaga os focos mais perigosos. Foi justamente Drapatov, e isso é significativo, que Syrskyi transferia regularmente para os setores mais problemáticos. Regiões de Kherson, Kharkiv e direção de Lugansk. Sempre que havia combates intensos, Drapatov era enviado para resolver. Como você pode entender, um comandante que é enviado para onde a situação está crítica para estabilizar a situação é realmente o melhor comandante possível. E agora esse tipo de pessoa está liderando todo o exército ucraniano. E vou contar separadamente um episódio porque ele caracteriza melhor Drapatov como um homem de honra. E esse mesmo episódio destaca que todo o sistema de Syrskyi hoje desmoronou completamente. Desde novembro de 2024, Drapati comandava as forças terrestres. E em 1º de junho de 2025 ele mesmo pediu demissão desse cargo, após o ataque noturno, no campo de treinamento na região de Sumy, onde ficava a unidade de treinamento. Infelizmente, militares morreram. Ele não se escondeu atrás dos subordinados naquela época, não procurou culpados, ele assumiu a responsabilidade e deixou o cargo. Em 3 de junho de 2025, ele foi dispensado do cargo de comandante das forças terrestres e foi nomeado comandante das forças conjuntas. Agora, compare esse comportamento com o que vimos em outros escândalos. Ficará claro por que o exército e a sociedade queriam que ele fosse comandante em chefe. Pelo menos é o que penso. Um homem que deixa o cargo voluntariamente, assumindo toda a responsabilidade. Isso provavelmente é um sinal de honra de oficial. E mais um detalhe revelador da história com Mikhail Fedorov. O fato é que o já ex-ministro da Defesa, lembra, no primeiro dia após a demissão, na sua coletiva de imprensa, contou que Drapati, apesar de todo o sucesso na linha de frente, apesar de Syrskyi ter enviado ele para os setores mais difíceis da linha de frente, apesar de tudo isso, Drapati recebeu nada menos que 3 advertências de Syrskyi, porque Drapati não era leal a Syrskyi. Ou seja, sob o antigo comandante em chefe, um general de combate bem-sucedido era simplesmente pressionado com advertências. Consequentemente, quando Syrskyi foi substituído por Drapati, é óbvio que toda a estrutura de Syrskyi, claramente hoje, desmoronou. Obrigado! Vamos analisar o outro lado também. Por que em torno de Alexander Syrskyi se acumulou tanta insatisfação que as pessoas foram às ruas exigindo sua remoção? Afinal, é preciso reconhecer Alexander Syrskyi, um general de combate. Ele realmente defendeu Kiev e recuperou a região de Kharkiv e a de Kherson. Esses méritos, de forma alguma, podem ser diminuídos. Mas mesmo assim, decidiram que ele precisava ser afastado. Bem, a primeira e principal coisa é o apelido de açougueiro. No exército ucraniano e na mídia ocidental, Syrskyi já é chamado assim há muito tempo, por sua dedicação em manter as posições, a qualquer custo, o que os críticos associam a grandes perdas de pessoal. Esse é o peso reputacional que o acompanhava há muito tempo, e a mídia ucraniana em geral não pegava muito no pé dele. Usar essa definição. A mídia ocidental não tinha pudor e afirmava que soldados das Forças Armadas da Ucrânia chamam o comandante-chefe de carniceiro. Isso é assunto do regimento Skelia. Antes disso, era o regimento Skala. Em junho de 2026, o jornal Babel publicou uma investigação, vou relembrar rapidamente, no 425º Regimento de Assalto Skelia. Desde o final de 2025 até a primavera de 2026 foram registradas pelo menos 26 mortes não relacionadas a combate entre os recrutas. 26 pessoas morreram, não em combate, mas em unidades de treinamento. Há escândalos sobre isso, ressalto, supostamente já que a investigação ainda está em andamento. O território dos campos de treinamento era todo minado ao redor para impedir fugas.
Os parentes contaram sobre a falta de assistência médica e sobre a violência nesse regimento. A equipe de filmagem do canal britânico, Sky News, que veio filmar tudo isso, simplesmente atiraram em todos, uns desconhecidos, e o Estado-Maior ignorou tudo isso e disse aos jornalistas da Sky News que, bem, não deveriam ter ido lá. Por que vocês foram lá? Eles foram ao campo de treinamento, lembro disso. E o ombudsman militar, Rishutilova, declarou sobre a situação em Skela. Já sabiam disso há 1 ano, mas todos fingiam que não estamos vendo nada, não vemos nenhum problema. A insatisfação com as decisões do comandante-chefe só aumentava, especialmente por essa história. E hoje surge uma notícia sobre o fato de que em maio deste ano novamente um recruta morreu, nesse mesmo regimento Skelia, que tentou fugir. Terceiro, esse é o conflito com Fyodorov e a acusação de ser da velha escola militar. O próprio Mikhail Fyodorov, em uma coletiva de imprensa, disse que para vencer é preciso substituir tanto Syrski quanto o chefe do Estado-Maior, Gnatov, porque o exército precisa de outra filosofia, ou seja, uma guerra assimétrica, com perdas mínimas. A aposta é em tecnologia e drones, e não em manter posições a qualquer custo, não importa qual. O ex-chefe do Estado-Maior do Azov, Kratevich, então soltou uma frase marcante. Vou citá-la. Os russos pararam de mentir, dentro do próprio exército, no início de 2024, e nós começamos. Vou destacar que foi exatamente naquela época, em fevereiro de 2024, que Syrski se tornou o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Isso foi um golpe justamente na cultura, como Kratevich a chamava, reportar aos superiores que está tudo bem e relatar sempre, pois é, e consequentemente. O antigo alto comando militar, ele é quem personifica essa cultura. É revelador como o próprio Syrski reagiu à crítica. Quando Fedorov falou sobre o conflito, Syrski respondeu de forma sarcástica, dizendo que se não fosse por ele, Fedorov na verdade nem teria conseguido. Até mesmo dar uma coletiva em Kiev livre desse jeito, insinuando, não insinuando, lembrando que foi ele, ou seja, quem não deixou os russos entrarem em Kiev. E na sua grande coluna autoral intitulada Meu Trabalho é Guerra, no portal Militarny, ele chegou a afirmar sobre o conflito com Fyodorov. Supostamente soube disso com surpresa. Ele diz, eu não sabia que tínhamos um conflito. Bom, nós já analisamos essa coluna. Não vou me deter nela. Se você perdeu, volte ao canal, Alexei Pitt, e assista a um dos episódios anteriores. Se não me engano, ele se chama algo como Syrski se posicionou contra o presidente, ou Syrski iniciou um ataque ao presidente. E havia uma frase famosa dele que depois os oponentes sempre lembravam, e ela soava assim: eu acredito nas pessoas, nos drones não, embora depois Syrski tenha insistido. Que foi ele quem criou as forças de sistemas não tripulados e colocou Madiar à frente, Madiar. Que o retrato é bastante honesto. Syrski não é um incompetente, claro, ele é um general de combate. Todo respeito, toda consideração ao general. Ele salvou Kiev e Kharkiv. Em 2022, Zelensky reconheceu isso, e os ucranianos reconheceram isso. Ninguém diminui isso de forma alguma, mas a filosofia militar dele e os escândalos acumulados simplesmente entraram em contradição com a demanda do exército e da sociedade por uma nova geração de comandantes. Agora um pouco sobre Mikhail Fedorov, porque ele também não vai sumir. Além disso, ele vai continuar no poder. E agora ainda mais, em parceria com seu general favorito, Drapati. No geral, a situação pode realmente mudar. Vou destacar de imediato. Segundo minhas informações, ainda não foi decidido nada definitivamente sobre Fedorov, e ele continua negociando com Vladimir Zelensky. No momento da gravação deste episódio, já é noite, 21 de julho, virada para 22 de julho, negociações entre Zelensky e Fyodorov ocorrem no escritório do presidente. Relembro rapidamente para não haver dúvidas. Já em 18 de julho, neste canal do YouTube, disse que Syrski certamente será removido do cargo de comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia e que Zelensky já procura substituto, realizando entrevistas. Em 20 de julho, afirmei que a decisão sobre Syrski era definitiva. Só isso. É verdade, surgiu uma nova informação e esperamos mais um dia, mas, novamente, vou repetir. Já na noite de 20 de julho eu disse, Syrski com certeza será removido, embora alguns não tenham acreditado em mim. Escreveram nos comentários que Pitti está mentindo. Como você ousa? Bem, tudo isso, então, Mikhail Fedorov, de acordo com as informações até o momento. Não será ministro. Ministro da Defesa. No momento ele não foi reconduzido a esse cargo. Esse cargo foi dado a outro.
Em vez disso, Zelensky ofereceu a Fedorov um novo cargo no governo, relacionado ao desenvolvimento do componente tecnológico do Estado. No Ocidente, esse papel é chamado de czar da tecnologia militar. Ela já existe há muito tempo. E deixa eu explicar de forma simples o que é isso, porque a gente simplesmente não está acostumado com isso. Na verdade, isso é ainda mais interessante do que ser ministro da Defesa. Vou explicar o motivo. Se é melhor que ser ministro da Defesa, por que Fyodorov não tem pressa em aceitar, especialmente na nossa situação? Essa designação de czar, na tradição política ocidental. Bom, obviamente não se trata de monarquia. Costumam chamar o funcionário público informalmente de czar, a quem dão poderes amplíssimos e tornam o único responsável por alguma grande área para que ele a comande, o que é importante, sem barreiras burocráticas. Vamos fazer assim. Deixe-me lembrar. Lembra do Elon Musk? Ele sacudiu todo o aparato estatal dos Estados Unidos da América. Ele era como um czar. Ou seja, de fato, ele era um funcionário público. Mas não exatamente, porque não era limitado por procedimentos burocráticos super rígidos. Se Elon Musk for um mau exemplo. Deixa eu dar outro exemplo. Nos Estados Unidos da América havia o czar da Covid. Ou seja, uma pessoa responsável pelo combate à pandemia. Ou eles tinham o czar das drogas. Ele era responsável pelo combate às drogas. E muitas vezes, reagia muito mais rápido aos acontecimentos do que seria possível normalmente. O aparato burocrático dos funcionários públicos. Ou agora, Donald Trump tem o czar anti-imigração. Tenho certeza de que você já ouviu com aquele casaco bonito. Ele sai junto com o ICE e dispersa então os protestos. E além disso, prende os imigrantes ilegais. Enfim, é esse tipo de funcionário. Ele parece um funcionário público, mas ao mesmo tempo está meio que livre dos procedimentos burocráticos. Isso. E ele não tem as mãos atadas, nem um pouco. Consequentemente, czar da tecnologia militar é a pessoa a quem dão carta branca total para o desenvolvimento de tecnologias militares. No nosso caso, da Ucrânia. São drones, sistemas não tripulados, guerra eletrônica, digitalização do exército, startups de defesa e assim por diante, ou seja, para Fyodorov, ao que tudo indica, estão propondo que ele lidere exatamente essa área na qual ele se destacou, o avanço tecnológico na defesa. Mas agora não mais dentro dos limites restritos do Ministério da Defesa, e sim em nível nacional, com amplíssimos poderes. Faz sentido, é claro. Fyodorov é esse homem. Ele transformou a Ucrânia em líder na guerra dos drones, organizou a produção de milhões de drones, promoveu a guerra assimétrica e assim por diante. E ao invés de gastar. Fyodorov, nessa rotina administrativa do Ministério da Defesa, com todas essas compras para os soldados ucranianos, dão a ele o papel de força motriz de toda a direção militar e tecnológica do país. Mas, na verdade, o próprio Fyodorov disse antes que só está pronto para voltar como ministro da Defesa e recusou, por exemplo, o cargo de conselheiro. Ainda não se sabe se ele aceitará o papel de czar da tecnologia militar, porque isso ainda não está definido. A questão é que, na cultura política ucraniana, pessoas assim costumam ser chamadas assim, um supervisor informal. E isso já carrega, como você pode imaginar, um certo estigma e certas consequências. Então, por isso, não gostamos de supervisores informais aqui. E explicar para os ucranianos que czar da tecnologia militar é algo bom vai ser difícil, porque no nome tem tsar. Como você vai explicar para os ucranianos que tsar é algo bom? Não, claro que é ruim. Enfim, aqui a questão é de conjuntura. Nessas definições, e até que ponto ela vai conseguir, até que ponto a cultura política ocidental, nesse sentido, vai conseguir conviver com a cultura política ucraniana, essa é uma questão em aberto. Bem, toda a última semana, vamos ser honestos, é basicamente uma história sobre como os ucranianos se sentiram. Como donos do seu próprio país, de certa forma. Durante 6 dias, em frente ao escritório do presidente, não foram partidos, nem marqueteiros políticos, nem essas bobagens que escrevem no Facebook. Foram principalmente algumas mulheres. Dizem que é um protesto pago. Quanto pagaram para você por ter ido aos protestos? Eram ucranianos comuns, em sua maioria jovens, com cartazes de papelão. Alguns estavam ali por diversão, outros defendiam suas opiniões. Riam deles, ofendiam eles, mas eles resistiram. Eles foram às ruas por uma questão de princípio, para que pessoas eficientes não fossem afastadas por causa de intrigas políticas. E para que os melhores comandassem o exército.
A nomeação de Dropatov. Isso também é sobre justiça, no seu simples entendimento humano. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Toda a sua carreira militar. Militar mesmo. E vamos apenas lembrar que a pessoa que em 2014 naquele como foi chamado, VCI voador, avançou até os reféns em Mariupol, que tirou pessoas do cerco ao longo de 160 quilômetros de combates, demitiu-se voluntariamente assumindo a responsabilidade pelas mortes no campo de treinamento. Esse é o homem que passou por toda a guerra, de baixo para cima, e agora lidera o exército, ou seja, não é um nomeado por indicação, não é parente de ninguém, não é protegido nem apadrinhado por ninguém. De estruturas semicriminosas. Ah, não. Ele é um general de combate. Os soldados o conhecem pelo codinome Rubin, mais uma vez. Desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Desde 2014, ele está no exército. Ele já poderia ter assumido cargos administrativos, mas não foi. É isso. Por isso, em um país onde há guerra, na minha opinião, isso vale muito. Por isso, amigos, vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, seus pensamentos sobre isso. Escrevam nos comentários deste episódio. Inscrevam-se no meu canal do Telegram. Passion News porque lá as notícias realmente saem muito mais rápido. O link está na descrição deste vídeo. E se vocês quiserem agradecer o nosso canal do YouTube pelo trabalho, reconhecem nosso trabalho como essencial. Isso pode ser feito com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Por hoje é só, cuidem-se. Tchau a todos.